gente, boa noite, é um prazer, uma satisfação. Em nome do Café com Chá e o Conselho de Turismo em Camaçari, nós estamos aqui com os pré-candidatos ao vereador no município de Camaçari. A gente espera muito desses próximos candidatos. Estamos aqui apresentando Branca Patrícia, vou começar pelas mulheres. Branca, quem é você? Diga aí para o pessoal que está em casa. Boa noite a todos, boa noite ao Contur, a todos do Café com Chá. Meu nome é Branca Patrícia, eu sou a mãe de Clara e Marcelo Miguel, sou ex-secretária da Cultura do município, fui também coordenadora do Projeto Tamar, do Instituto Sol, sou formada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica, onde é minha paixão. Hoje, atualmente, exerço a função de coordenadora do Cine Bahia, em Camaçari. Sou moradora de Arembepe há quase 30 anos, tenho paixão por esse município de Camaçari, o lugar que escolhi para viver e o lugar que me acolheu. E luto dia a dia para que a gente tenha dias melhores aqui no nosso município. E agora é um prazer, uma satisfação, que é o nosso professor João Dão. João Dão, primeira coisa eu gostaria de saber, esse nome é João Dão mesmo? Qual é o seu nome? João Dão, eu sempre achei esse nome tão bonito que eu tinha curiosidade de perguntar, de onde veio esse nome, João Dão? Olá, primeiramente aí, dar uma boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham no Café com Chá. Parabenizar aí ao Contur, nessa parceria no Café com Chá, por abrir esse espaço de diálogo, de informação para a comunidade. Agradecer aí, parabenizar, saudar minha amiga aqui, Branca Patrícia, que está comigo, compor na mesa. Então, assim, na verdade, sou João Carlos Borges de Souza, meu nome de batismo, né? Na verdade, o meu apelido, né, foi Dão. E aí, durante a nossa caminhada, né, quando eu entrei na vida política, a gente precisava encontrar um nome que conseguisse agregar, né, dentro da comunidade de Arembepe e também fora. Né? Então, como eu sou professor, né, tenho 39 anos, estou há 19 anos, né, na educação, como professor da rede pública municipal, da rede estadual, trabalhando na disciplina de Ciência e Biologia. E na minha caminhada profissional, sou conhecido como João. E aí, como é que a gente consegue agora equilibrar o professor João com o Dão de Arembepe? Então, vamos lá, professor João Dão. Então, foi assim que surgiu aí o nosso nome, essa marca política, e a gente vem utilizando ela desde o início da nossa caminhada aí, que iniciou lá no ano de 2016, né? Então, como eu falei, sou servidor público, professor de carreira, 19 anos, sou nativo da comunidade de Arembepe. Nossa família aí, ela é uma família que vem de um pertencimento, de ancestralidade, né, secular naquela localidade, inclusive pelas minhas saudosas avós, né, Tia Deja, Dona Baúta, que foram grandes referências na comunidade. Né? Então, a gente vem aí ao longo desse trabalho, atualmente, esse ano, completando aí 8 anos de caminhada, e o nosso marco, ao longo desses 8 anos aí, foi o Projeto Gratidão. Então, um projeto que ele se concretizou de forma física, né, no ano de 2022, um espaço social, um espaço de acolhimento comunidade, onde desenvolvemos várias atividades, como curso de capacitação, atividades voltadas a lazer e à cultura. Então, fazemos também alguns serviços voltados para a parte de saúde, enfim. Então, estou afastado por questões da legislação eleitoral, mas o projeto continua lá com os nossos parceiros no dia a dia, atendendo a comunidade. Nós temos também a presença do nosso conselheiro, nosso empresário, empreendedor, já passou por várias vertentes do empresariado, do funcionalismo também público, e eu quero o nosso Humberto Leite. Humberto, seja bem-vindo, vai participar conosco. E nós vamos partir para a primeira pergunta, e depois vamos abrir espaço para que Humberto Leite... Boa noite, Humberto, pessoal. Boa noite, gente. É uma satisfação enorme estar aqui com essas figuras ilustres, né? Principalmente porque são duas figuras de Arembepe, e aí eu escolhi Arembepe para viver e ter um chamego com Arembepe. Então é muito bom. Deixar claro também que essa conversa ela vai acontecer sempre com os candidatos, os pré-candidatos, né? Porque nós do Contur precisamos saber o que é que se pensa, o que é que o Legislativo e o que é que o Executivo pensa com relação ao turismo. Mas vamos lá, Patrícia. E nós abrimos espaço para qualquer um que queira, qualquer pré-candidato que queira participar. Nós convidamos o candidato Denis Disqueiro, nós não obtivemos resposta,
Então, a Arembep, né, tem que estar bem representada aqui, mas nós queremos dizer que nós convidamos e não obtivemos resposta. Eu gostaria de saber, eu vou perguntar primeiro ao João Dão, porque já começamos com... João Dão, eu queria que você me explicasse para quem está em casa, sintetizasse. Vamos ver rápido, eu queria que marcasse 1 minuto no máximo, para qual é a função do vereador. Porque a maioria das pessoas não entendem o que é, para que serve um vereador no nosso município, no mundo, no Brasil inteiro, para que serve o vereador. As pessoas pensam que é para atender suas necessidades particulares. Qual é a função do vereador no nosso município? Na verdade, Patrício, a primeira função, né, a função de fato do vereador é fiscalizar. Né, fiscalizar os atos realizados pelo Poder Executivo, né, no caso do prefeito. Então, o primeiro ponto é esse, o trabalho do vereador, fazer a fiscalização com relação ao bom uso do dinheiro público. Né, porém, o trabalho do vereador ele vai além disso. Né, então, o vereador, existem as comissões de desenvolvimento de trabalhos na Câmara. Então, os vereadores eles fazem parte dessas comissões de acordo com as pautas que ele defende. Então, a gente tem aí os vereadores com uma ou mais pautas de trabalho. Espero que durante a entrevista a gente possa falar alguma das nossas. Então, esse é um trabalho muito importante, porque o vereador ele vai ser o elo de articulação, né, para propor as leis que serão aplicadas no município. Então, ele deve fazer esse diálogo entre a sociedade, entre os atores daqueles segmentos, daquelas pautas, e o executivo. E, claro, de forma muito forte, né, que a gente tem isso basicamente nos municípios, a nível estadual, que é a representatividade. Então, assim, essa função, o vereador, por ele ser um artista, um ator político, né, ele representa muita coisa. E aí as pessoas, eles querem votar, eles querem escolher aquele que ele mais se identifica. Então, eu creio que o pilar do trabalho do vereador seja esse, primeiramente, fiscalizar o bom uso do recurso público, né, para que chegue realmente a atender a sociedade. Desenvolvimento das pautas, né, de discussão da sociedade, a educação, saúde, turismo e, claro, a representação do povo. Branca Patrícia, quais os públicos que você deseja? Quem vai votar em você? Para quem você vai trabalhar? Em Camaçari? O que é que você... Qual é o público? É mulher? É a população menos assistida? São os afrodescendentes? Os povos originários? Quem é que você pensa? Qual é seu público? E com quem você tem um canal aberto e quem você acha que você deve, caso você seja eleita vereadora, para quem você pensa em trabalhar? Então, Patrícia, um vereador, uma vereadora, ela vai legislar. Ela vai criar projetos de leis, ela vai cuidar lá de fiscalizar o prefeito, vai olhar a LOA, a LDO, o PDDU. E para quem eu vou estar fazendo isso? Para toda a Camaçari. Quando você é eleito, você não é eleito para um segmento, você não é eleita para um determinado grupo de pessoas, você é eleita para todo o município. Então, eu tenho que voltar o meu trabalho para a educação, para a cultura, para o turismo, para a empregabilidade. E isso atinge todos os públicos. Sou uma mulher, ocupo um lugar de fala e tenho uma responsabilidade que outras mulheres também, que eu consiga abrir caminho para que outras mulheres cheguem. Mas penso que todos os munícipes têm que ter de mim todo o meu trabalho, toda a minha dedicação para que o município desenvolva. E é para isso que eu estou na disputa, para que eu possa ser essa representante de Camaçari, porque eu acredito numa Camaçari desenvolvida e com um povo muito mais feliz e com um futuro promissor. Obrigado. João Dão, eu queria que você numerasse, não adentrasse nas questões, mas eu queria que você numerasse quais são os 5 maiores problemas do nosso município que você detecta, você como educador, você como pessoa, como morador, como filho da terra. Quais são os 5 problemas que você identifica, assim, que são cruciais, que impedem Camaçari de avançar? Bom, o primeiro, a meu modo de ver, é o PDDU. Eu acredito que todo o caminhar, o desenvolver de uma cidade, em especial de Camaçari, ele passa para o PDDU vai discutir todos os segmentos, né, para onde o município vai desenvolver. Só queria que você se adentrasse, queria que você numerasse e depois a gente volta nisso. Numerasse de 1 a 5, quais são os 5? Esses são os 5 problemas. Assim. Pronto, PDDU, PDDU. meu modo de ver, né, a saúde, a empregabilidade, a educação e o social. Você, Branca Patrícia,
Quais são os 5? Transporte público, a mobilidade urbana, porque onde não existe mobilidade, você não consegue lazer, educação, cultura, saúde. A saúde, a empregabilidade, a educação e a cultura e o esporte. Cultura e o esporte. E você, João Dom, o que é que você pretende fazer em relação à saúde? O que é que você acha que você conseguiria fazer, caso você seja eleito vereador? O que você conseguiria fazer em relação à saúde? O que é que você pensa e o que é palpável? O que é que consegue executar realmente? O que é que consegue trazer para o nosso município? Em relação à saúde, em relação à educação, tendo em vista que você é do segmento da educação. Bom, vamos lá. Com relação à saúde, na verdade, a saúde, ela dispõe, né, de parte do recurso tripartite, parte municipal, parte estadual, parte federal. Então, assim, a gente tem o município na responsabilidade com atenção básica, né? Então, o município de Camaçari, ele vem se ampliando, né? Então, a gente tem aí a zona urbana, o povoamento, ela adentrando por parte da zona rural, e a gente não vê o acompanhamento da saúde, né? Então, no ano de 2016, a população camaçariense era em torno de 240 mil habitantes, hoje nós passamos dos 300 mil, e nós temos basicamente a mesma rede de atenção, né? Então, a nossa deficiência está no município ou está no estado? O que é que você acha? Se faz necessário, né, um processo, né, de ampliação da rede, e essa ampliação se faz, né, também se construindo novas unidades de saúde, se aproximando da população, até porque o município é muito extenso, então as pessoas têm dificuldade de ter acesso, né? Vide, por exemplo, a comunidade do Senhor dos Passos, aqui na Cetrel, que eles são atendidos pela unidade de Barra do Jacuípe. Então, você só consegue chegar no Senhor dos Passos para Barra do Jacuípe se tiver um veículo, né? Ou se tiver acesso ao transporte público, né? Então, mostra, por exemplo... Mas você acha que a maior deficiência da saúde é no estado ou é no município? O que é que você acha o que é que acontece? Na verdade, são responsabilidades diferentes, né? O município, como eu falei, ele é responsável pela atenção básica, né? E aí, quando você não tem uma atenção básica eficaz, ele vai desembocar lá na média e alta complexidade, que é a responsabilidade do Estado, né? Então, eu acho que o principal problema, na verdade, com relação ao município, é que o município não dialoga com o Estado, né? O Estado, ele tem 417 municípios, então a gente percebe que é praticamente improvável, inviável, o governador vir até o município conversar com o prefeito. Então, acho que deve ser um trabalho que o prefeito, ele tem que pegar sua pastinha, se direcionar até a governadoria, levar as pautas, estar alinhado com o governo do Estado, né, para que a gente tenha uma maior eficiência, né, com relação à saúde pública. Mas, assim, algo que a gente pensa em fazer um trabalho é que, assim, na educação, estando em sala de aula, a gente percebe, né, que dados atuais, né, a cada 32 crianças que nascem hoje, uma apresenta algum tipo de necessidade especial, né, dentre elas baixa visão, baixa audição, enfim. E o que nós vemos é uma dificuldade para que esse atendimento aconteça e que aconteça de forma precoce, né? Então, eu acho que a gente deve criar uma rede de atenção mesmo, uma rede de cuidado, que isso seja transformado em política pública, né? Para que essas crianças, né, principalmente da escola pública, que são as menos assistidas, as mais vulneráveis, elas consigam, de forma precoce, né, terem todo o diagnóstico necessário. Então, informações que a gente tem é que o município, por exemplo, só tem uma neuropediatra, que é a responsável em laudar, por exemplo, casos de TEA, né, de transtorno do espectro autista. E aí você tem toda uma demora, né, com relação a isso. Você conseguir um laudo. É muito complicado, porque as pessoas às vezes me procuram pedindo socorro, é muito difícil. E aí nós precisamos, de fato, fazer essa integração, né? Então, a gente precisa ter esse trabalho. Então, seus objetivos para a saúde e para a educação. Branca Patrícia, você falou do transporte público, empregabilidade, educação, cultura e transporte. O que é que você pretende fazer? Quais são as suas expectativas e as suas perspectivas em relação ao transporte, que é tão deficitário nesse município? Porque um transporte, como você mesmo falou, que é um transporte que ele limita o poder de acesso ao lazer, ao trabalho,
a empregabilidade. Então, A saúde. A saúde. Eu gostaria que você falasse sobre isso e depois sobre... A educação também, né? Então, questão do transporte. O que é que falta para nós que estamos aqui fora? O que é que falta para esse município, que é o 5º município mais rico do Nordeste e o 2º da Bahia, com arrecadação de quase 200 milhões? O que é que falta para que esse município tenha um transporte de qualidade? Primeiro, uma boa gestão, né? Gestão dos serviços públicos é algo que preconiza o êxito de uma gestão. Então, quando se fala em transporte, a gente pensa, o município de Camaçari hoje é pensado separadamente. Sede, orla, zona rural. A integração do município é um ponto fundamental. Não é possível um estudante da orla, que tem que se deslocar para a sede, pagar um preço absurdo no valor da passagem. Uma pessoa que vai trabalhar em Barra do Pujuca vai pagar um valor muito além do que ela pode e do que ela ganha. Quando a gente pensa em gestão de transporte, isso envolve diversos outros setores. Eu sempre penso na gestão pública, na gestão integrada, em você fazer a atividade de forma conjunta. Ouvir o poder público, ouvir lá o setor que é responsável pelo transporte, ouvir os vereadores e, principalmente, ouvir as pessoas. No momento que a gente pensa, a dificuldade hoje do transporte em Camaçari, todo mundo fala, não tem ônibus para a orla, eu não consigo me movimentar, só tem um ônibus de hora em hora para a sede do município. Quem fez, quem pensou, parece que não ouve, parece que não vivencia. Nunca pegou um transporte para saber a realidade do dia a dia. O Outlet não emprega as pessoas de Camaçari. Nós já tivemos com a diretora do Outlet, ela falou que não emprega as pessoas aqui. As lojas lá não conseguem empregar as pessoas. Em dificuldade do transporte, porque à noite nós temos uma dificuldade imensa. Então, eles preferem contratar as pessoas de Lauro de Freitas e Salvador. Tem que fazer um serviço integrado de transporte, tanto no ônibus, como na legalização dos ligeirinhos, que a gente não pode aceitar que eles vivam na ilegalidade, ninguém quer viver assim, na irregularidade. Então, na legalização do transporte alternativo, Camaçari é uma cidade muito grande. Isso é uma deficiência muito grande. E é uma realidade o transporte alternativo, eu acho que você pode fiscalizar, eu acho que você pode colocar ele num segmento que eles se submetam a ordens, a regras, mas é um transporte que ainda salva as pessoas. Com certeza. Eu queria comentar um ponto aí. Camaçari sofre seriamente de evasão de receita. Por exemplo, aqui a orla, nós preferimos ir a Lauro. Não é? Usar os serviços de Lauro, comprar no comércio de Lauro. Por quê? Porque o transporte já não é um dos melhores, mas é bem melhor do que você ir para Camaçari. Então, você vê que o transporte, ele influencia, inclusive, na questão da receita do município. Ele limita o desenvolvimento do município. Eu queria que você sintetizasse a questão da educação, da cultura e do esporte. O que é que você pretende, o que é que você pensa, caso você seja eleita vereadora, o que é que você pensa, o que é que você acha que o que é que a educação e a cultura e o esporte conseguem fazer na vida das pessoas? O que é que você pensa sobre isso? Educação, cultura, esporte, eles incluem e transformam a sociedade. Quando a gente consegue ter escolas lá, com atividades esportivas, com atividades culturais, a gente apresenta um outro mundo para essas crianças, para esses adolescentes. Ele tem muito mais a oportunidade. Vamos usar um exemplo aqui da capoeira nas escolas, que é um projeto que eu sempre defendo. A capoeira é uma ferramenta da educação. Nela a gente consegue disciplinar, respeitar o limite da pessoa e do próximo. A gente tem a valorização, o reconhecimento e fortalecimento da identidade. Então, é muito enriquecedor ter uma educação inclusiva. O meu camarada João tocou aqui nas crianças que têm necessidades especiais. Eu sou psicopedagoga clínica de formação e vejo a dificuldade com a rede de apoio no município. Agora passou a nível nacional um projeto de lei onde os laudos de terra, eles não têm mais que ficar sendo renovados de ano. Quem nasce autista, vai ser autista a vida toda. E isso é um ganho. Então, é para isso que nós... E eles precisavam ser renovados anualmente? Anualmente. Então, assim, esse reconhecimento, esse passo à frente, é o que nós precisamos, enquanto vereadores, trabalhar, lutar, legislar, criar leis, criar projetos. Eu fico sempre
inquieta quando eu falo em empregabilidade, porque assim, Camaçari é vista como a cidade do polo petroquímico. Para quem vê de fora, não falta emprego na cidade, e a realidade não é essa. Me inquieto quando eu penso, já coordenando aqui o Cine Bahia e tenho contato direto com grandes empresas, o limite de idade para a produtividade. Uma empresa, ela coloca, não, a gente vai, quer dizer, depois dos 40 você não produz mais? Você não Você come não está, mais, você você não vive apto. mais, você não tem que pagar aluguel mais, você tem que deixar de existir. É uma coisa louca. Então, a gente precisa se debruçar sobre esse problema que existe. A empregabilidade de mulheres também é um outro ponto. A empregabilidade de pessoas com deficiência, que já tem uma cota, mas ainda assim não supre a necessidade, e pensar alternativas. E como é que se pensa alternativas? Eu não vejo outro caminho em que a gente pense com os entes públicos, mas que a gente também envolva a sociedade. Não existe melhor caminho do que ouvir o povo e construir junto com ele. João Dão, o que é que você pensa da questão das cotas raciais? Gostaria de saber sua opinião, você como educador, o que é que você pensa das cotas raciais? O que é que você pensa também, qual é o seu posicionamento em relação às políticas da diversidade? O que é que você entende como educador e como ser humano, que nesse momento que a gente atravessou um momento tão difícil, né, de exclusão, o que é que você pensa que precisa ser feito para agregar? Bom, primeiro a questão das cotas foi uma política de reparação, né? Então, assim, as cotas elas vêm no sentido de você tentar dar um equilíbrio de competitividade, né, para acesso à universidade, para acesso aos espaços, né, entre os diversos grupos da sociedade, né? E hoje essa questão das cotas ela vai muito além da questão da afrodescendência. Então, hoje a gente tem a questão, né, dos indígenas, né, a gente tem a questão dos transexuais, então a gente tem outros públicos que estão envolvidos, né? Eu vou trazer como exemplo aqui a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, né, que é considerada, né, a universidade mais democrática do Brasil. Por quê? Porque ela tenta equiparar todas essas perdas históricas que esses diversos segmentos tiveram ao longo do Brasil, né, ao longo dos nossos pouco mais de 500 anos. Então, assim, as pessoas, muitas delas, têm uma visão diferente das cotas, por trazerem a ideia de que os seres humanos são iguais, mesma capacidade cognitiva, mas não é bem assim. A gente sabe que os estímulos, né, em que as pessoas têm e esses estímulos que eles tiveram ao longo de sua história foram diferentes. Então, eu sou a favor, sim, das cotas, né, eu sou a favor, sim, da democracia nos acessos, né, seja na universidade, nos cursos técnicos, nos espaços de trabalho. E aí eu quero reforçar também a dificuldade que nós temos aqui com relação ao primeiro emprego, ao estágio, né? Então, assim, essa rede, ela tem que ser realmente equilibrada. Então, a gente tem que ter mais acesso às mulheres, inclusive a deputada federal Ivoneide Caetano, né, nos trouxe a informação há 15 dias que, com relação às pessoas que trabalham no espaço de vigilância, né, em que nós temos apenas 18% desses espaços não ocupados por mulheres, né, um espaço, assim, até certo ponto, que você tem uma grande abrangência de homens, e hoje você tem uma lei, né, que estabelece uma cota mínima de 1% dos espaços, 1/3 ser ocupado por mulheres. O que você tem a então, dizer? é uma política para você tentar equilibrar. Então, a gente tem que levar isso, né, para a questão, né, do jovem, do primeiro emprego, né, das pessoas com deficiência, e fazer com que todos os segmentos tenham acesso às oportunidades. E você, como educador, quando alguém diz assim, que a cota, ela traz um profissional de segunda categoria, né? Que a gente tem um pensar de uma parte da sociedade que é contra a cota, porque ela entende que essa cota, ela favorece, né? E ela proporciona uma oportunidade para uma pessoa que não estaria preparada ou não está preparada para chegar em algum lugar. O que é que você pensa desse? Patrício, a preparação, ela está durante o processo, né? Então, já tem pesquisa sobre isso, inclusive eu vou até fazer um levantamento, posso até te disponibilizar, em que, por exemplo, o melhor profissional, a saída do curso não é o primeiro colocado. Então, muita gente tem essa ideia da entrada, né? O primeiro vai ser o melhor no colocado no final, o segundo vai ser o segundo não, e os registros que as universidades têm é justamente o contrário, né? Que os melhores colocados na entrada não são os melhores colocados na saída, né? Então, isso nos mais diversos cursos, né? Em medicina, engenharia, os cursos muito concorridos.
Então já existe estudo justamente para quebrar esse paradigma que as pessoas têm de que os primeiros, os que entraram nas melhores vagas, serão os primeiros colocados ao final do curso. Né? Então isso aí já tem pesquisa científica quebrando toda essa questão aí. Branca, por que você acha que as mulheres são tão pouco representadas? Por que você acha que as mulheres têm tão pouco acesso? Você vai ver no cenário municipal, estadual, federal, você vê tão poucas mulheres. Em grande parte de estados, elas representam a maior parte dos votantes. Né? O que é que você entende por isso? E o que é que precisa fazer diferente para que mulher vote em mulher? Por que existe, de certa forma, essa rejeição da mulher, essa desconfiança ou essa não credibilidade? O que é que você acha que precisa ser feito? Primeiro é uma questão histórica, né? Enquanto os homens já tinham acesso à educação, já podiam votar, já tinham liberdade para fazer o que eles entendiam por importante, nós mulheres, para casarmos, precisávamos da autorização do pai. Para estudarmos, precisava da autorização do marido. Então, quando você vai para o processo histórico, você entende o atraso que nós sofremos para conquistar o desenvolvimento. Hoje, eu ouço muito, a mulher não vota em mulher, Branca. É algo que a gente precisa quebrar, mas eu compreendo este processo. Por que mulheres não votam em mulheres? Porque existe um machismo, e ele é estrutural. Porque quem lhe criou, mesmo sendo uma mulher, ela pode ter sido uma mulher machista, porque o sistema foi patriarcal por muitos anos. Então, olha, você vai brincar de boneca, não vai brincar na rua. O menino pode se divertir com a bola, vai sair, vai conhecer outras pessoas, vai ter uma rede de amigos, vai consolidar ali os desejos, e a menina tem que cuidar da casa. Foi estabelecido para a mulher a política do cuidado, e do cuidado como responsabilidade somente dela. Chega a ser uma crueldade. Hoje, a gente já quebrou muito esse paradigma. As mulheres já avançaram muito, mas é algo que é um atraso de muitos anos, de muitas décadas, e a gente precisa, de fato, empoderar, fazer com que compreendam cada vez mais. Há pouco tempo atrás, eu não estaria aqui conversando com vocês, e isso ainda é tão presente, porque, se eu não me engano, eu sou a única... Mulher. Não, tem Cristina ali me salvando, né? Mas olha como estamos em minoria. Hoje participamos de um evento, e eu ouvi logo quando cheguei, que eu era a única mulher a compor a mesa. Então, essa quebra, essa conquista, ela é diária. Ela é diária quando a gente começa a educar um filho. E que ensina para ele que a responsabilidade da casa é tão dele quanto da irmã dele, como da mãe dele. Que ensina para ele que o homem precisa respeitar a mulher, que não pode falar o que quer ou agir da forma que quiser, porque a mulher é submissa ao homem. Infelizmente, ainda existe isso na criação. A mulher hoje é a maioria na comunidade. O que você pretende fazer para quebrar isso? O que é que você, enquanto vereadora, porque numa célula micro, né, mas você pode, o que é que você pode fazer para transformar isso? Políticas públicas de incentivo, como garantindo mais cotas no mercado de trabalho. A empresa tem que chegar em Camaçari e tem que garantir a empregabilidade das mulheres. Um percentual, é isso? Um percentual. Eu conversei, estive numa reunião tem umas 3 semanas com a BioID. E a primeira pergunta que eu fiz na reunião foi: como é a BioID em relação à contratação de mulheres? Aí todo mundo me olhou e eu era a única mulher no espaço. E ele falou que a BioID, ele tem uma política de contratação de quase equiparada. Então, é algo para além da realidade que a gente tem hoje. Uma outra coisa é investir em creches. Como é que a gente pode concorrer da mesma forma? E aqui eu vou usar o meu camarada João e a minha realidade, né? Como mulher. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho que sair para trabalhar. Se eu não tiver uma estrutura em casa para que cuide da minha filha, para que eu consiga, alguém ensine a tarefa de casa dela, alguém faça comida, eu vou fazer tudo, ele já sai na frente, porque vai sair de casa, e eu vou ficar para trás na disputa. Olha, os servidores públicos estão... Desculpe aqui, mas eu vou passar depois a voz. Os servidores públicos estão aqui fazendo uma série de perguntas. Ele fala: agora preciso saber sobre a relação com os servidores públicos efetivos do município.
para me sentir mais contemplado. Porque os servidores públicos estão com a defasagem salarial, se eu não me engano, de 30%. E, em alguns casos, assim, talvez um pouco mais, né? Eu procurei esses dados, eu achei que estava mais ou menos 30%, né? Um pouco mais de 30%. A gente sabe que os servidores públicos eles já fazem um tempo que eles se sentem desprestigiados. O que é que vocês pensam em relação a isso? Porque todos os governos que entram, que saem, é difícil contemplar, porque sempre tem um problema da arrecadação que nunca bate. É muito estranho esse município nosso, que é um município que cada vez que arrecada mais, ele fica mais pobre. Cada vez que se arrecada mais, ele não consegue fazer nada. A gente tem Praia do Forte aqui do lado do município pequeno, com arrecadação menor, e que a gente tem a sensação que eu tenho, fazer um comentário, parece que a gente bateu na mãe da gente, então nós somos amaldiçoados, que o dinheiro não rende aqui. Então, eu queria saber o que é que vocês pensam em relação a isso, porque depois que todo mundo está lá como vereador, né, às vezes as conversas mudam, e os servidores públicos estão perguntando em relação a isso. Qual é o posicionamento de vocês em relação ao servidor público? Eu gostaria que o João Dão fizesse isso rapidamente e você também fizesse de uma forma rápida, direta e objetiva, porque está me dizendo aqui que ele quer uma fala direta e objetiva, sem aquela coisa que nós vamos fazer no futuro, porque nós precisamos fazer agora. Bom, na verdade, nos últimos 8 anos, o servidor público realmente ele tem amargado, né? Ele conseguiu na Justiça 1067, que foi da gestão anterior, né, do prefeito Ademar, e no ano de 2019, né, em cerca de 3%. E os outros, praticamente 7 anos, não houve reajuste. Né? Então, hoje, o município de Camaçari, ele só contempla 3 categorias, né, que são as categorias que têm investimento federal no seu salário, que é o professor, o pessoal da enfermagem e os agentes comunitários de saúde e endemias. Os professores são bem remunerados? Os professores hoje têm o salário mínimo da educação. Né? Hoje nós temos cerca de quase 90% do professorado recebendo o salário mínimo da educação. Ou seja, é o salário mínimo vigente no Brasil que o professor deve receber em qualquer município. Que é de quanto? Então, que é de hoje R$ 4.580. É o vencimento básico, 40 horas. E aí, o agente comunitário de saúde, né, de endemias, ele recebe como vencimento básico 2 salários mínimos, né, que é reajustado ano a ano, e o pessoal da enfermagem, que teve o piso, né, estipulado esse ano, né, que passou a vigorar, na verdade, ano passado, que é um salário para o pessoal da enfermagem, né, os enfermeiros, de R$ 4.650. E aí, técnico de enfermagem, né, auxiliar de enfermagem, tem as remunerações proporcionais. Então, os outros amargam. Então, nós tivemos no ano de 2008, né, o PCCV, que é o Plano de Cargos, Salários e Investimentos, que preconizava uma carreira para todo o servidor público. Mas o que eles estão, por exemplo, o servidor ali, ele sabe de tudo isso. Esses servidores que você está explicando para mim, que não sou servidor, para outra pessoa, mas o que ele perguntou especificamente, o que é que você, João Dão, pré-candidato a vereador, qual é o seu nível de comprometimento com o funcionalismo público? Pronto. Você que é funcionário público. Sou funcionário público, 19 anos no município, e, na verdade, nós precisamos construir essa agenda que seja favorável ao servidor, porque ela já foi desfavorável esse tempo todo, né? Então, o servidor precisa participar do processo, o Sindicec e o Cispec, né? Construímos uma agenda, né, onde todas as carreiras elas sejam contempladas. Então, para isso, precisa se constituir o PCCV. Porque, mesmo com o PCCV, né, do ano 2008, a gestão atual rasgou. É uma lei para ser cumprida. PCCV? PCCV é o Plano de Cargos, Salários e Vencimentos do Servidor Público. Então, mesmo com essa lei de 2008, aprovada, sancionada na lei orgânica do município, o prefeito, né, rasgou essa lei e não cumpriu. Então, veja, que uma lei que é para ser cumprida não foi cumprida. Então, precisa... Não existem os vereadores para que essa lei seja cumprida, que são os vereadores que fiscalizam isso. Você estaria lá fiscalizando, você estaria cobrando do prefeito que desse o aumento para os servidores, você estaria lá? Você seria esse, ou você se cederia aos louros da fama, do poder? Eu estou na política, né, em defesa de pautas. Educação social, cultura, esporte... né, citei aqui diversas delas, e o servidor público é uma de minhas pautas. Então, essa é a motivação para eu poder estar na política. Então, assim, eu vou colaborar, ajudar nessa construção. E essa construção só vai estar favorável para mim se estiver favorável para o servidor. E você, Branca Patrícia, o que é que você tem a dizer ao servidor público? Você tem 2 minutos para fazer isso, porque depois a gente já está encerrando. Tem uma série de perguntas, a gente vai voltar uma nova vez.
para bater um papo, porque no futuro bem próximo, mas eu quero que você, em 2 minutos, resuma isso, porque depois vocês vão ter 1 minuto para cada um para sintetizar o que é que vocês têm a oferecer ao município. Resumo, sim. Primeiro, eu vejo já um atraso de 8 anos, eles têm reajustes, os servidores, e um sofrimento. Para fazer isso, reunindo o CISPEC e o Sindicec, e aí eu mando um abraço para Edmilson e Sara, lá do Sindicato dos Professores. Quando a LDO chega na Câmara e a gente vê a real possibilidade do reajuste, o que eu posso afirmar aqui é que não existe vontade política, não existe comprometimento da gestão com os servidores, porque numa arrecadação muito menor na gestão passada, servidor tinha reajuste, servidor tinha cesta de Páscoa, servidor tinha uma série de vantagens no município com arrecadação muito menor. Então, acredito que unindo forças com um prefeito que tenha comprometimento, um prefeito que entenda que o servidor é, de fato e de direito, o maior bem de uma gestão, como foi citado em alguns momentos, mas que eu entendo que, se for assim de fato, a gente constrói, a gente consegue dar aumento aos servidores. Estamos falando da 5ª cidade, o maior PIB do Nordeste. Então, não é a falta de dinheiro que o servidor está sofrendo aqui em Camaçari, é a falta de gestão. João, então você tem 1 minuto, eu queria que vocês cronometrassem. 1 minuto para quem está ali vendo em casa, dizer o que é que você tem para convencer para que alguém vote em você? O que é que você tem de diferencial e o que é que você se compromete ao município e aos munícipes? Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, ao Contur, ao Café com Chá, por esse espaço. Agradecer a todos os internautas, nossa equipe que nos acompanha aqui no dia a dia. Né, e, na verdade, o que hoje, na figura de pré-candidato, o que eu posso falar para a minha comunidade, para a minha sociedade, é que esse trabalho que nós já fazemos no dia a dia, de escutar, de estar próximo das comunidades, de estar próximo às pessoas, desses mais diversos segmentos, né, ele vai continuar, porque é dessa forma que a gente vai construir as pautas que se transformarão posteriormente nas políticas públicas. Né? Então, essas políticas públicas, tenho certeza que elas não sairão de minha cabeça. Né? Elas sairão a partir dessa construção coletiva. Né? Então, essa construção coletiva, ela vai continuar, e eu espero, sim, contar com sua contribuição, com seu apoio, né? E a partir de 2025, se Deus permitir, com o apoio de vocês, nós vamos colocar tudo isso em prática, né? E buscar aí o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Forte abraço, muito obrigado. Agora você, Branca Patrícia, o que é que você tem para oferecer à Camaçari, a quem quer votar na nossa amiga Branca Patrícia? Agradecer a vocês pela oportunidade, por esse espaço democrático e que permite que os candidatos cheguem aqui e conversem e demonstrem as suas ideias e os seus objetivos. Agradecer aqui ao camarada João Dão, que eu valorizo e reconheço, a Humberto, a Patrícia, a todos que estão aqui, da minha equipe, da equipe de João Dão também. Eu sou uma mulher que venho há muitos anos na luta como ativista social, cultural, uma ativista política. Nunca esteve na minha mira ser candidata. E isso veio através da construção de um trabalho, através do dia a dia, da dedicação. Pertenço a um projeto político que luta por uma sociedade mais justa, mais igual. Pertenço a um projeto político que pensa na inclusão e transformação da sociedade. Por isso, nunca mudei de lado. Nunca titubeei. Eu sou munida, municiada, orientada por um projeto, por uma ideologia. E, por isso, estou aqui, à disposição da sociedade, para lutar por todos nós. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e eu queria dar espaço e a voz. Me desculpe, Humberto, a nossa Humberto Líder, porque é tanta coisa, a gente pensa que 40 minutos é muito rápido, e a gente, eu pensei que ia dar tempo. Mas tem uma coisa que me frustra nas câmaras municipais, né? Que é a falta de uma bandeira do pequeno e microempresário. Isso é uma coisa, né? Eu acho que é um segmento tão importante que não deveria ter um representante, não, deveria ter uma bancada. E vocês terminaram se livrando desse meu questionamento. Com relação ao apoio ao pequeno e microempresário, né? Que a gente vê, chega a Ford, chega a Baidi, chega não sei quem, todo mundo recebe de tudo. E nós que estamos aqui na comunidade, gerando emprego, gerando renda, contribuindo com o desenvolvimento da comunidade, a gente não tem nada, tem cobrança.
E a gente precisa, vocês, enquanto pré-candidatos a vereadores, e se Deus ajudar vocês serem eleitos vereadores, precisam pensar no pequeno de Camaçari, de Arembepe, da Costa, porque na nossa mão está o desenvolvimento, está a geração real de emprego e de renda. Muito mais do que a Ford, muito mais do que a Baidu. Pode ter certeza absoluta disso. Não vai faltar oportunidade. Eu quero mais uma vez agradecer e dizer que nós, o Café com Chá e o Conselho de Turismo em Camaçari, tem um prazer e a satisfação de receber Branca Patrícia, João Dão, nosso Humberto Leite, e dizer que, de outra vez, a gente tem uma série de perguntas. Os internautas mandaram várias perguntas, mas a gente, 40 minutos foi pouco tempo, mas a gente se encontra logo, logo, e com outros candidatos, e vocês voltarão aqui para esclarecer. Eles voltarão, foram os primeiros. Foram os primeiros, e é um prazer. E eu quero agradecer a compreensão e dizer que o espaço está aberto. Boa sorte e que Oxalá concedam a vocês as graças que sejam merecidas. Tchau, gente. Obrigado.